Agora é fato, foi apresentada a denúncia contra o presidente Temer e teremos de lidar com essa nova realidade que traz mais incertezas não apenas no campo político, mas também para a economia do país. Se apostava muito na possibilidade de uma aprovação logo das reformas no Congresso, por exemplo, e agora esse processo fica muito mais complicado, porque depende muito de articulação política, da base de apoio do governo. No caso da reforma trabalhista, até se pode pensar na possibilidade de aprovação, porque lideranças do Congresso têm defendido muito essa mudança na legislação, que é antiga, que precisa de ajustes. O governo vinha propondo deixar de lado algumas questões mais polêmicas para serem tratadas através de medida provisória, então teria um tratamento específico, evitando um conflito maior na proposta a ser apresentada ou aprovada pelo Senado, evitando que ela tivesse de retornar à Câmara. Então, ela já caminhou bastante e pode ser que haja aprovação. Agora, a reforma da Previdência dificilmente vai avançar, pelo menos da forma como foi apresentada, já que é uma reforma bastante ambiciosa, que foi mal recebida pela sociedade, já não contava com a base de apoio de todo o governo vinha tentando negociar, garantir os votos necessários, mas ela precisa de aprovação de 3/5 da Câmara e 3/5 do Senado. E agora o governo deve ficar muito mais mobilizado em conseguir apoio para permanecer no cargo, para evitar o avanço dessa denúncia. Então, a prioridade passa a ser outra e talvez venha alguma proposta bem mais simplificada em relação à reforma previdenciária, apenas para mostrar algum resultado. Então, esse é um ponto que não devemos ter um grande avanço. Por outro lado, o noticiário no exterior em relação a essa crise política, o envolvimento do presidente Temer, a denúncia apresentada pela Procuradoria, tudo isso teve uma repercussão para lá de negativa e pode afetar em um outro aspecto que se esperava também de positivo no andamento da economia, que era o avanço das concessões na área de infraestrutura, em portos, aeroportos. Aeroportos já houve um leilão recentemente, então por aí haveria mais projetos a serem colocados aí para iniciativa privada, mas em outras áreas muita coisa poderia acontecer e agora vai ser muito difícil a atração de capital externo, porque isso depende muito de credibilidade e credibilidade que está relacionada não apenas ao potencial da economia brasileira, que é muito favorável, mas também a credibilidade, a questão institucional, se o presidente fica ou não. Isso é uma questão básica na hora de o investidor avaliar se vale a pena trazer dinheiro para o país ou não. Podemos ter pontualmente alguns avanços, o governo até discutia a possibilidade de avançar com aqueles projetos que tenham curta maturação, ou seja, que possam ficar prontos até 2018. Isso já geraria alguma atividade, melhoraria o ambiente, aí, inclusive no que se refere ao custo de logística do país. Tem muitos projetos que podem ser levados assim no curto prazo, sem exigir muito financeiramente. Agora, o que se espera mesmo é que a economia possa caminhar num processo de retomada, ainda que com muito gradualismo que já vinha sendo registrado, mas tem dois pontos de suporte, dois dados favoráveis que são importantes de serem considerados. Um deles é a inflação em queda, e a inflação está em queda, por mais que se reclame do custo de vida, dos preços elevados, quando na hora de fazer as compras, os indicadores estão caindo, e não só o indicador oficial, que é o IPCA, mas também os índices medidos pela FIPE, pela Fundação Getúlio Vargas. Os índices de inflação estão em queda. E isso tende a fazer com que o Banco Central prossiga no corte da taxa básica de juros, que é outro dado positivo quando se pensa em retomada da atividade econômica. E o Banco Central tem um papel importante agora, porque esse é o único fator anticíclico que o governo pode ter às mãos para tentar alavancar o desempenho melhor da economia brasileira, já que ele continua brigando para tentar viabilizar o cumprimento da meta fiscal deste ano. A economia não cresceu da forma como se esperava, portanto, a arrecadação de impostos também não vai atingir o que era previsto, e aí o governo pode ter de buscar outras receitas extraordinárias para conseguir fechar as contas deste ano. E não vai poder contar muito com a receita das concessões, que também era esperada com esse objetivo de o governo reforçar o caixa e conseguir cumprir a meta deste ano, que é de um déficit de 139 bilhões de reais. Então, nós vamos acompanhar todas essas frentes aí de andamento da economia brasileira. Contas externas devem seguir com números positivos, as exportações também. Isso tem relação, inclusive, com a venda de produtos básicos, que depende muito do mercado internacional, da demanda, das cotações no exterior. Por aí, o Brasil está bem.
contas externas positivas, recuperação dos números da balança comercial, que está superavitária, inclusive batendo alguns recordes, tem um dado positivo da inflação, tem um dado positivo dos juros. E o que se espera é que todos esses fatores consigam dar um gás à atividade econômica, garantindo pelo menos um fechamento de ano com um PIB positivo.